Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar comigo até o final de mais um episódio. Quem me acompanha no YouTube, não esqueça de notificar o sininho para os conteúdos novos. Quem quiser me acompanhar no Instagram, renataguimarães.oficial e o outro @ é da Dor para a Cor. Quero agradecer a todas as mensagens que eu recebo, feedbacks maravilhosos. Fico muito feliz de saber que o propósito do podcast da Dor para a Cor está aí, bombando. E eu fico muito feliz, tá bom? Hoje, o nosso episódio, nós vamos falar sobre movimentos que curam. Nós vamos falar sobre arte, expressões corporais, sobre saúde mental, autoconhecimento, autoconfiança. E a minha convidada de hoje, ela tem o meu DNA. Ela é linda por dentro e por fora, crescemos juntas, temos uma afinidade, assim, absurda desde pequena, muitas histórias. E ela é uma mulher muito forte, muito guerreira, uma mãe maravilhosa e uma prima também. Estou muito emocionada. Ela acompanhou toda a minha jornada até aqui. Ela faz parte desse momento maravilhoso, me acompanhou nos momentos felizes, nos momentos de dificuldades, me acolheu, me ouviu, e eu sou muito grata por ela. Moema Guimarães. Moema Guimarães é pedagoga, é bailarina, empreendedora e minha prima. Tá bom? Então vem comigo acompanhar esse episódio, nós vamos saber toda a trajetória da Moema, de superação, de recomeço, de carreira, tá? Vem comigo. Ai, nossa, que felicidade! Já vai começar a chorar antes de tudo. Ai, bem-vinda, amor. Estou muito feliz de ter você aqui no podcast. Quem diria, nós duas sentadas, uma olhando para a outra agora aqui, depois de toda a nossa vida, né? Desde a infância, o bolo de limão com a cobertura da sua avó. Tantas lembranças boas da minha infância com você, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua irmã, Nanda. E muito obrigada por participar dos momentos de alegria da minha vida, dos momentos de dificuldades que você estava ali do meu lado, segurando a minha mão e me acolhendo, me abraçando e falando: está tudo bem, deixa seguir o que tem que seguir, né? Bem-vindo ao podcast, que eu vou te falar que é bem emocionante. Eu tô com calma. Vamos com calma. Vai dando tudo certo. Tudo certo. Vamos lá, Mo. Quero saber, quem é a Moema? Para começar, a prima da Renata. E sobrinha do tio Geraldo. Então, acho que começa por aí, né, as histórias. O tio Geraldo era da turma dos mais novos, né, dos filhos da Sinhá e do Álvaro. Isso. Então, a nossa ligação vem aí, né? A Sinhá, Maria das Dores e o Álvaro eram os pais dos nossos avós. Sim. E as pessoas acham que isso é muito distante, né? Porque é o tio-avô, o bisavô. Não é distante no nosso caso. E eu sei de outras famílias que também não é tão distante assim. O que acontece é que a minha avó, que era a caçulinha da família, ela reunia na casa dela os irmãos. Ela reunia os sobrinhos. Então, a dona Raquel ficou, linda, ou a tia Raquel, ficou como a substituta da Sinhá Prado. Sim. Então isso é emocionante porque aí tem uma parte geográfica, né? Que morava numa rua a minha avó, na esquina a tia Chantal e na outra rua, formando assim a curva na outra rua, a tia Ruth, que eram as 3 filhas da Maria das Dores, e elas então moravam assim, e os quintais se conversavam. Sim. Na casa da minha avó tinha esse ambiente familiar, acolhedor, e estava todo mundo ali. Era centralizado ali, né? Na casa da esquina, da tia Chantal, era a casa onde tinham
algumas regras e alguns irmãos não podiam ir. Então tinha uma certa confusão assim. Conflitos, né? Que é também normal de toda a família. Então tinha assim alguns conflitos. Não, aquele irmão não brigou, aquele fez as pazes. Então não era o mesmo acolhimento que era na casa da tia Raquel. E ainda tinha a tia Ruth do outro lado da rua. E a tia Ruth era a artista da família. Sim, verdade. Então, a tia Ruth pintora, tudo. Então, a tia Ruth tinha esse lado artístico, a tia Chantal tinha um lado para fora da família, com o trabalho dela, e a minha avó... né? Ela gostava muito. E a minha avó era que juntava a família. Então, a gente não pode deixar de falar do Natal na casa da minha avó. Que era um lugar de juntar todo mundo, inclusive amigos que iam para lá. E em seguida do Natal tinha o aniversário do Dr. Cássio, o meu avô, o marido da tia Raquel. Então eram 2 momentos de festa. O Natal juntava todo mundo e o aniversário dele juntava muita gente, muitos amigos. Muito querido, né? Então era um lugar de muita conversa. Então tinha a sala, que era uma delícia, com uma porta que dava para o quintal, e a outra janela enorme para a rua. E tinha uma poltrona que era a preferida do seu pai. Então ele sentava ali, naquela poltrona preferida. Então os adultos ficavam ali conversando e a gente brincava e corria em volta. Tão gostoso, né? Quando a gente fica adolescente, aí a gente começa a sentar nessa sala também, discutir, conversar. E era um lugar, então, esse casal maravilhoso, meus avós, tia Raquel e o tio Cássio, eles gostavam de ouvir. Então, isso é uma grande lição. Eles gostavam de ouvir. Então, as pessoas iam lá, elas contavam as suas histórias. E aí, eles davam as suas opiniões, que podiam ser contraditórias, mas que eram bem aceitas. Então, quando se diz de democracia, eu sei o que é. Porque eles respeitavam a opinião. Eu lembro muito disso. Eu ficava sentada, amor, ouvindo as histórias. Às vezes eu entendia, às vezes não, né? Mas eu ficava encantada. Eu tenho isso na minha memória afetiva, da sua avó Raquel contando as histórias para nós de uma forma assim que eu conseguia imaginar a cena, viver a cena na minha cabeça. E eu achava lindo, eu ficava assim, gente, que maravilha. Histórias, ninguém tá imune de uma história boa, né, amor? E o jeito, né? E tinha essa coisa do lugar preferido. Então, ela sentava numa poltrona. Exato. O seu pai na outra cadeira, ali perto da janela, que também era a preferida do meu pai. Então, às vezes, eu via que ficava meio assim, sabe? E do Otavinho, nosso outro tio. Grandes homens, né? Que sentavam naquela poltrona. Então, era uma poltrona... Engraçado isso. Então, eles revezavam esse lugar para ter essas conversas. O Dr. Rato, sim, que fazia parte, né, da turma de amigos do meu avô. Então, era uma coisa assim, cada um trazia uma história. Aí tinha o espaço preferido da sua tia, Maria Carolina, sim, que era já no sofá. No sofá. Na ponta. Então, na ponta. Toda vez que eu vejo aquele seriado, agora até esqueci o nome do seriado. Sou péssima para decorar os nomes. Que são vários nerds que estão juntos e vão contando as histórias deles. Eu não sei, também sou péssima para nome. Eu esqueci o nome, mas é um seriado que são vários cientistas e tem um deles que tem um lugar especial. É a cadeira cativa dela, né? Era a cadeira. E a Maria Carolina, quando eu assisti alguns episódios, por isso que até não me foge o nome, e eu via um dos personagens, não, esse aqui é o meu lugar, esse é o meu sofá. E eu falei assim, é igualzinho a Maria Carolina. E a Maria Carolina era uma cientista, era uma doutora. Então, eu falei assim, gente, que essas coisas, nós estamos falando do nosso quintal, mas que isso se repete em outros quintais, em outras famílias, até em seriados de TV americano. Então, a gente tem... essa convivência, né? É uma coisa que é muito nossa, mas que também é muito... do dia a dia das famílias, né? Da família. Então, verdade. A nossa família... tinha essa história. Na casa do Dr. Cássio e da dona Raquel, era um lugar de conversa. Isso era muito, muito importante. Muito. De expor a sua vontade. A democracia, vontade, né? O que você expor falou. O que você pensa. As pessoas, assim, levantavam a voz. Tinha isso também.
Do posicionamento, teve né? muitas brigas, mas era assim, eu estou brigando pela ideia. O posicionamento. Eu não estou brigando com a pessoa. Então, isso foi uma lição que foi fabulosa. Eu brigo contra a sua ideia. Também nessa sala linda, aconteceram as reuniões de espólio, de inventário, de leitura de testamento. Então, não era um lugar... Eu, quando criança, achava que espólio era uma coisa boa. Que inventário depende, era uma né? coisa boa. Depende da família. Porque eram ali que eles resolviam. Então, era aquele ambiente muito, muito plenário. Plenário, é isso mesmo. Uma ágora, né? Um lugar de conversa. Eu tenho uma lembrança, quando eu perguntei quem é a Moema, quando eu perguntei para você, eu vou te falar quem é a Moema agora. A Moema é uma mulher de histórias. A Moema é uma mulher que gosta de falar. A Moema, ela se expressa muito bem. A Moema, ela resgata histórias para a gente manter o legado da família, valorizar a família que viemos. E isso é muito legal, pessoal. Valorizar a sua origem, o seu DNA. Não importa qual seja. Importa de onde você veio, a sua essência. E a Moema é isso. Nós conversamos bastante. E, Mo, uma coisa que me chama muito a atenção, que também estamos conversando muito, nessa sala da sua avó, eu ficava ali parada, olhando. Quantas mulheres fortes, quantas mulheres de personalidades fortes e que nós duas puxamos, graças a Deus. Quantas mulheres que, para a época, eram muito visionárias. Então, eu lembro que eu olhava assim, por exemplo, a minha tia Maria Carolina, para a época, uma mulher, uma doutora muito reconhecida, muito valorizada no âmbito de trabalho dela. Doenças tropicais. Ela exatamente. E era professora de medicina da USP. Muito não era qualquer doutora. Não era qualquer doutora. E é verdade. Meu pai, né, sendo homem. Então, assim, cada um tem a sua história ali, o seu posicionamento, a sua autoridade. E eu falava, gente, que orgulho, que maravilha crescer numa família imperfeita, mas cada uma com a sua história e assim, foram criados para responsabilidades. Sim. Literalmente, né, Mo? E hoje, eu aqui nessa bancada com você, depois de tudo que conversamos e que me clareou, eu falo, gente, o nosso DNA faz sentido pela mulher que eu sou, pela mulher que você é, pelos nossos temperamentos, pelas nossas garras, nossas forças, né? Essa personalidade dessas mulheres Guimarães, não é fácil, tá, gente? Mas é ótimo isso. Sim. E aí, Mo, quero saber, a Moema da história e aí a Moema da arte. Como que você, quando surgiu e quando que você viu que você nasceu para arte, para dança, ser bailarina, que é a coisa mais linda, eu te acompanho desde pequena. Então, olhando esse espaço geográfico que nós estávamos falando. Então, da casa da minha avó, agora nós vamos para a esquina, para a casa da tia Chantal, que é lá que nasceu a Moema bailarina. Então, na esquina, na casa da tia Chantal, ela tinha um trabalho enorme, que ela era presidente das oficinas de Santa Rita, do estado de São Paulo, e ela tinha até outros estados. A oficina Santa Rita foi fundada por um grupo de senhoras, entre elas a nossa bisavó. Sinhá Prado. E a tia Chantal, ela seguiu o que a Sinhá Prado começou. E depois que a Sinhá Prado morreu, a tia Chantal foi a presidente das oficinas pela vida inteira. Que responsabilidade. Então, ela sempre cuidou daquelas mulheres. E o que essas mulheres incríveis faziam? Elas costuravam roupas para as mães. Para quais mães, né? Para as mães que na época diziam para mãe solteira, que hoje a gente diz a mãe solo. Mãe solo. Mas naquela época tinham duas coisas que diziam, que era o médico de senhoras, que era o irmão mais velho delas,
tio pequeno, que a gente falava tio pequeno, mas era o Dr. Álvaro Guimarães, que era o médico de senhoras, e a tia Chantal era a pessoa que... Então, ele cuidava dessas mães. Do amparo maternal e da Promatre. E ela, Chantal, com as outras irmãs e com outras mulheres incríveis, várias outras famílias, mas era ela que geria esse trabalho voluntário para acolher a mãe solteira, ou como hoje é mais fácil de dizer. Mãe solo. Só que não é fácil. Se hoje em dia é difícil ser mãe solo, imagine isso há 80 anos atrás. O preconceito, sociedade, né? A dificuldade que era. Então, essas mulheres se reuniam para costurar roupas. E quem teve a ideia de costurar roupas foi a Sinhá Prado. Ai, que massa. E então, esse projeto nasceu na Espanha, no começo do século XX, nasce na Espanha, de acolher as mães. E quando os padres espanhóis vêm para o Brasil, eles vão morar em frente à casa da Sinhá Prado. E aí a Sinhá Prado, conversando com eles, vamos, junto com as outras senhoras da paróquia, vamos repetir o que o pessoal na Espanha faz. Sim. Então elas começam a ajudar, só que aí a Sinhá Prado percebe, olha, e se a gente fizesse o seguinte, se nós fizéssemos um bazar, então a gente poderia vender roupas usadas, roupas novas, outras coisas, e aí a gente ia arrecadar fundo para comprar flanela. Gente, que visionária, né? E poder costurar. Então, na casa da tia Chantal, tinham as mulheres costurando, tinha as mulheres reunindo para poder discutir como fazer isso, e tinha os padres, porque isso sempre foi vinculado à igreja de Santo Agostinho, lá na Rua Vergueiro. Então, cada bairro aqui em São Paulo tinha uma oficina. Então, o que começa ali, na Rua Vergueiro, vai crescendo. Então, todos os bairros tinham esse grupo de senhoras. E tinha uma outra coisa que é curiosa também. Elas faziam isso, mas elas não colocavam os nomes delas. Então, era a oficina de tal bairro, era o nome de algum santo. Nunca tinha o nome delas. Por que não? Porque é aquilo que está no Evangelho. Você dá com uma mão, a outra mão não fica sabendo. Entendi. Legal, então, era um compromisso que você tinha de caridade. Não ficar mostrando que era... Não era assim, vou fazer isso porque assim mostra o quanto eu sou bacana e sou boazinha. Não era isso. Entendi. E aí a tia Chantal, com essa visão já, que era uma empreendedora, ela já movia um time já, seguia a mãe. Então, aí a mãe, que era a inventora da história, o que ela fez... Ela seguiu o legado. Foi seguir o legado e ampliar isso. E aí, qual o papel que a tia Chantal tem na sua vida de bailarina? Então, a tia Chantal foi a primeira pessoa a dizer, você é uma bailarina. Foi ela... Sem você nunca ter feito nada de eu aula. Dançava. Porque tem uma coisa importante da tia Chantal. Ela era uma figura pública. Então, ela era amiga do governador, ela era amiga do prefeito, ela visitava todas essas pessoas. O arcebispo de São Paulo ia perguntar coisas para a tia Chantal. Nossa, imagina se ela tivesse Instagram hoje em dia. Então, ela era a pessoa que ao mesmo tempo movimentava, né? E ao mesmo tempo ela também costurava, mas era ela. Então ela ia para Brasília, ela ia para o Rio de Janeiro, ela era uma liderança importante. Então ela tinha todo esse, como é que a gente fala hoje em dia? Esse domínio, né? Então ela tinha esse papel público e político muito forte, sempre pensando nas mães. Então, tinha esse amor. Essa pró que eu acho muito legal. Esse amor pela mãe. E ela tinha a vantagem do irmão, que também tinha isso. Então, o irmão estava na frente. Porque ele que fazia os partos, ele que cuidava. Sim. E ela fazia parte
assistencial. Do acolhimento, do amor, né? Que não era só ela, a minha avó, as amigas, Sim. todo mundo, mas ela era a líder de tudo isso. É muito legal. Quando eu conheci a tia Chantal, ela já era uma senhora. Então, acho que várias brigas e várias posturas que ela teve, naquele momento, já não interessava. Uhum. E eu dançava muito. E a minha mãe deixava eu dançar. E eu dançava porque eu dançava. Eu gostava de Já dançar. era seu isso. Então, teve um dia que a titia sentou ao piano, ela tocava muito bem, e ela tocou uma música e falou assim, olha, esse aqui é Tchaikovsky. Essa música é do primeiro ato do Balé do Lago do Cisne. O Balé do Lago do Cisne é dividido em atos por causa disso. As histórias. O Lago do Cisne é uma história que é assim, que ficou famosa com a Anna Pavlova. E a Anna Pavlova viajou o mundo inteiro dançando a morte do cisne. E ela explicava, olha, só que a morte do cisne não é o Lago do Cisne. E eu ficava assim, por que não é? Ela falou assim, não, o Lago do Cisne é uma história completa de 4 atos. A morte do cisne é uma dança menor, de outro compositor, e ela lá tocava. Então ela me mostrava, e o Morte do Cisne era legal, porque como era um balé curto, a Anna Pavlova podia dançar pelo mundo inteiro. Nossa, que riqueza isso. E aí ela ia me contando, e era um momento, eu e ela, então o balé clássico entrou na minha vida ouvindo, pela história, olha que curioso que você falou. Tudo pela história. Pela história. Então, foi pelas histórias do balé que eu fui sabendo que era o balé. Aí, em seguida, a gente conversava, em seguida chegava o pessoal para a reunião da oficina. Aí eram outras senhoras dos outros bairros da cidade e cada uma trazia um prato de comida. Então, era uma conversa de alguém da Moca, de alguém da Penha, de alguém da Vila Mariana, então eram várias conversas juntas né? Ali, de várias senhoras juntas, e eu mostrava para elas a minha dança. Olha! Eu tô fazendo isso, porque é baseado no cisne. Eu não sabia como era a movimentação. Você nunca tinha feito até então um balé? Nunca tinha feito balé. Você dançava porque você gostava, e aí você começava a imaginar os movimentos. Como eram os movimentos. Ai, que interessante. E aí eu mostrava isso para as outras senhoras e para os padres que iam lá. Porque tudo era de Santo Agostinho. Tudo era movido ali, né? E também tinha uma coisa interessante, porque a própria história de Santo Agostinho é interessante. Porque Santo Agostinho, ele se converteu quando ele já tinha mais de 30 anos. Então, elas olhavam para mim, isso era muito, muito bom. Então, aquelas senhoras que já tinham vivido um monte de coisa, com experiências diferentes, então, com descendências diferentes, elas olhavam para aquela menininha pequenininha e falavam assim, o que você está fazendo é isso. Olha. E elas iam me falando dos bailarinos. Porque, nossa, você podia ser uma bailarina do 4º centenário. Você se imaginava quando elas falavam assim? Sendo a bailarina? Eu já era. Então, porque isso aí, você é o que você pensa, Eu né? já era. Então, quando elas falavam assim, você é uma bailarina do 4º centenário. Aí, o que é o 4º centenário? Então, aí eu tinha, como eu tive... Legal que a gente começou falando da minha avó. Como a minha avó me ensinou a perguntar, a minha avó me ensinou a dizer, não sei. Nossa, isso é muito importante. O que é? Então, quando eu ia para o espaço da tia Chantal, e aí ela falava, você é uma bailarina do 4º centenário? O que é o 4º centenário? Você precisa entender, né? Aí, era legal porque... Isso, ao mesmo tempo, elas conversando, e aí eu ia para o canto com essa senhora, o balé do 4º centenário é porque o 4º centenário é o aniversário de São Paulo. Em 1954, teve uma festa enorme na cidade de São Paulo para comemorar 400 anos da cidade. Que legal. E aí fizeram uma companhia de dança. Aí essa senhora me contava... Olha, era assim, foi a primeira companhia de dança profissional de São Paulo. Que legal. E aí, ela ia me contando. Então, eu me sentia... Eu não tinha noção de que é 1954, naquele momento. Sim, uma criança. Mas como ela ia falando, eu era a bailarina de 1954. Você se colocou na cena, Eu né? tava ali. Só que eu não sabia como elas dançavam. Então, como eu tava brincando, né? Eu não sabia as posições de balé clássico. Então, eu inventava. Que interessante. E aí, a gente ia
Então, tinha essa... Isso era uma coisa, desculpe, que... Era uma coisa que não tinha explicação o que acontecia naquele lugar. E aí era tudo para Santa Rita. Então também tinha isso. E tudo isso é para Santa Rita. Você é como os cristãos primitivos. Tinha muito essa história. Porque eu mostrava o meu movimento. Você se expressava, né? Também através do movimento. E aí elas falavam assim, você é como fulana de tal. E aí tem um momento... Isso durante anos, a minha infância inteira, até os 12 anos de idade, toda a infância, eram essas conversas e essas histórias. E aí tem um momento que eu danço e a tia Ruth diz assim, o que você faz não é balé, é dança moderna. Ainda elas não falavam balé, elas falavam balé. Balé. E também tinha isso, algumas senhoras diziam balé e outras senhoras diziam balé. Balé. Então eu via que tinha essa história. A diferença, né? E tinha uma outra coisa que eu achava incrível, que eram as russas brancas. O que seria russa branca? Porque muitas, quando teve a Revolução na Rússia, em 1917... É porque o balé russo ele é muito destacado, né? Sim, então vi muitas ucranianas, muitas russas, porque existia o Exército Vermelho, que era o Exército Revolucionário, e as russas brancas, que eram as pessoas ligadas ao czar da Rússia, que eram contra a Revolução Russa. E essas pessoas fugiram, e muitas vieram para o Brasil. E muitas vieram aqui para Santo André, São Bernardo. Então, muitas fugiram para a França. Essas senhoras, muitas... Então, tinha senhoras simples que participavam das oficinas da Rita, mas tinham senhoras que eram super elegantes e que passavam férias em Paris. E lá em Paris, muitas dessas russas brancas, que são as pequenas bailarinas, que depois vão fazer a companhia do Balanchine, mas isso é um outro episódio que a gente vai precisar de outro podcast. Mas essas russas brancas, para simplificar isso, eram pessoas contra a Revolução Comunista, que se ficassem na Rússia iam morrer. Sim. Então elas fogem. E aí elas fogem, muitas vão para a França, e daí vai acontecer coisas incríveis lá, e muitas fogem para cá. E aqui no Brasil tem esse acolhimento. E também vai ter acolhimento de pessoas que eram bolchevistas ou que eram comunistas, mas que eram contra o governo que estava na Rússia. E também vão fugir. Então é curioso que tem as duas coisas. Entendi. E a conversa que eu tinha com essas senhoras era uma conversa sobre arte. Não era... A política estava, mas não era sobre política. Era sobre a arte. É sobre arte. Então, fulana é polonesa. Ela fugiu na guerra. E eu confundia, porque tinha gente que tinha fugido na Primeira Guerra, gente que tinha fugido nas revoluções e gente que fugiu na Segunda. Então era um pouco confuso. Imagino. E tinha algumas senhoras, isso eu também vi, isso me impressionou, que tinham números tatuados. Nossa, provavelmente alguma marca, né? Que eram pessoas do campo de concentração. Meu Deus. Então, isso até hoje, quando eu vejo alguém com número tatuado, me dá uma certa assim... Marcado, né, pra você. Porque também tinha essa história. Você vê que a arte te levou a tantas coisas, né, amor? Então, era assim, eram judias que estavam ali, fazendo caridade, num lugar extremamente católico. Sim. Mas cuidar de alguém era mais importante. A prioridade, o propósito era cuidar de alguém. E você, eu vejo, você me contando essa história, eu não sabia disso, o quanto você foi rica de cultura falando, e a arte, né? Olha o que a arte trouxe para você. Histórias, assim, ricas, né? Importantes. De mulheres que passaram também por muitas situações, estavam ali com o propósito de ajudar. E eu acho, e às vezes elas ficavam com os olhos marejados. Então. E eu gostava também de ver as rugas. Tinha uma coisa que eu achava lindo isso. Essas são as marcas das vidas. Eu gostava de olhar a ruga delas. Tinha uma que eu achava muito bonita, que ela era muito magrinha. Então eu conseguia ver. Eu achava tudo aquilo muito lindo. E aí isso era o momento de evento. Então a reunião delas. Agora existia o momento do dia a dia da tia Chantal. E tinha os momentos, eu e a tia Chantal, mas tinha o dia a dia. Que no dia a dia era
a minha avó, e a tia Ruth, e a tia Chantal, e a Maria Carolina de vez em quando, a Beatriz, nossas primas, a Beatriz e a Maria Silvia de vez em quando, mas sempre eram umas 3 irmãs. E aí era assim, como a tia Ruth era artista, a tia Ruth falava, então como elas falavam assim, Maria Oleneva, que é uma bailarina muito importante, que ensinou aqui em São Paulo, mas ela ficou mais marcada no Rio de Janeiro. A Maria Oleneva era amiga das 3. Então, uma grande bailarina clássica. Então, era legal porque, assim, começava a conversa. Eu estava ali, então começava a conversa. Tia Ruth. Porque a Maria Oleneva é isso, a Maria Oleneva aquilo, não sei o quê. Aí, a minha avó. Não, mas sapatilha de ponta é um absurdo. Parece que eu tô escutando. É um absurdo, porque não sei o quê, porque a gente tem que fazer como a Isadora Duncan. Tem que olhar o mar, como é que o mar vai e volta. Eu tenho que olhar a natureza. É um absurdo. Agora você vê como é que tá. E aí elas começavam a discutir sobre essa história, porque elas assistiam os balés. Sim. Então elas traziam o que elas viam. Sim. E a tia Chantal... Então, imagine as 3 conversando, costurando, bordando ali. E a tia Chantal ali junto. E a tia Chantal olhava para mim do tipo, ó, você escute, mas o que a gente fala de dança é o que a gente fala de dança. Sim. Então, não era tão maluco, porque a tia Ruth era muito artista, né? E muito... precisa experimentar. Olha só o que está acontecendo. E aqui em São Paulo, nos anos 70, a dança aqui era o máximo, assim, era muito efervescente. Eram eventos, assim, absurdos, né? Incríveis. Assim, e a minha mãe assistia, a tia Ruth ia assistir. Então, elas iam assistir as coisas que aconteciam. Aí tem, nesse momento da história, tem a Marica Gidali, do Balé Estágio, que fez um espetáculo sobre o Xingu, e que as pessoas começavam a peça usando uma roupa de frentista. Nossa! Eu não sei de que data é essa peça, mas... E depois eles tiravam aquela roupa de frentista e ficavam como índios. E as meninas ficam como índio, então é como índio. Sim. Cocar, mas é... E a tia Ruth, é maravilhoso esse espetáculo que conta a nossa história. Não sei o que, a Marica Gidali é um gênio. E a Marica Gidali foi bailarina do 4º centenário. Então, quando ela falava da Marica Gidali, era como se, minha colega. Porque eu achava que eu tinha vivido a história delas. Mas a minha avó falava assim, ok, Marica Gidali tudo bem, porque ela não faz balé clássico. O balé clássico é antinatural. Então, a minha avó... Você cresceu nisso, ouvindo isso. E aí, qual foi o momento que você falou, vou fazer balé e quero seguir essa carreira? Mas aí foi preciso sair de São Paulo. Você saiu de São Paulo para seguir isso? Então, nesse momento assim, aí eu não sei se teve uma conversa entre a minha mãe e a tia Chantal, ou a minha mãe observando tudo isso, a minha mãe me levou para a escola da Ruth Rachu. Olha. E eu tive aula na época chamava dança infantil, mas era expressão corporal. Eu vejo muito você nisso, de expressão então, corporal. Eu tinha esse movimento intuitivo que eu fazia o seu movimento já, lá né? com o pessoal da Santa Rita, então era intuitivo. Eu fui para aula de expressão corporal, que eram alunas do Klaus Viana, que era uma pessoa revolucionária da dança brasileira, que depois a gente deixa para um outro podcast, mas as alunas do Klaus Viana, eu ia lá, eu fazia a minha dança e elas me ajudavam. Então, mantinha essa linha, que é a linha da tia Ruth, de experimentação artística. Agora, o balé eu sabia teórico, e eu sabia os personagens. Tá. Tudo teórico. Quando eu mudo para Américo, que foi uma grande ruptura na minha vida. Eu não queria morar em Américo. Porque era muito efervescente o que eu vivia em São Paulo. Eu queria ficar com... Eu me sentia uma senhora de 70 anos. Nossa, eu tinha isso. Eu era uma velhinha. E eu gostava, fisicamente, eu gostava de usar as roupas que elas usavam. Você se identificava porque você estava naquele meio, né? Então, a referência que você tinha... A minha referência eram dessas mulheres que já tinham vivido uma história dos filhos adultos e tinha uma coisa assim, usava-se na oficina de Santa Rita um lacinho. Uhum. E tinha o lacinho branco, o lacinho vermelho e o lacinho roxo. E eu escolhi o lacinho roxo,
Com 12, 10 anos, aí que eu fiquei sabendo que o lacinho roxo era das viúvas, o Nossa. branco das solteiras e vermelho das casadas. Tá. Eu escolhi o roxo porque as senhoras de laço roxo tinham as melhores histórias. Olha, como E eu você gostava pegou, do né, roxo. isso pra você. Só com 12 anos, com 10 anos, que eu pensei, o roxo é porque elas são viúvas. Então elas contavam as histórias dos maridos que tinham morrido e eu amava E aquelas você histórias. ama, é isso que eu ia falar, e a sua vida é histórias. Ô, Mo, e aí eu lembro que quando você mudou pra América, então iniciou, você começou a fazer aula, certo? De balé. E aí você também é pedagoga, que eu acho que tem tudo a ver. Né? Aí a gente parte pra aí você vamos por uma outra fase da tua vida. Fez o balé, fez a faculdade de pedagogia. O quanto que te beneficiou essa parte do balé? Quanto impactou na sua vida e na vida de quem passou? Na vida que você passou, né? Que foram fazer com você. Bom, a pedagogia, ela serviu como uma cola. Então, pulando a parte do balé clássico, daqui a pouco a gente volta para isso. Porque eu imaginei você pedagoga, arte, porque 12 aula. anos foi o momento que a tia Chantal morreu. Na hora que ela morre, e também é o momento que eu fico adolescente. Uhum. E quando eu e você, acho que a gente ficou muito unida nesse momento. Sim. Porque foi uma hora de as minhas amigas todas vão morrer. As minhas amigas, porque minhas amigas tinham 90 anos, 80 anos. Nossa! E quando a tia Chantal morre, porque eu não tinha noção de que elas iam embora. Para mim, eternas, elas né? eram eternas. Assim como eu tinha essa brincadeira de voltar no tempo. E eu gostava quando elas falavam assim, você é a cara da Ava Gardner. Ai, que legal. E eu sabia quem era a Ava Gardner. Me dava, sabe? E quando eu estava na escola com os amigos, crianças, eles não entendiam o que eu falava. E aqui em São Paulo, e tudo bem. Então eu chegava, a professora na escola. Nós vamos cantar uma música. Cada um escolhe uma música. Na época o Balão Mágico era o máximo. Sim. Meus amigos todos cantavam a música do Balão Mágico. Eu chegava e cantava. Tá aí, eu fiz tudo. Você sempre foi precoce, você. né? Porque era o meu universo cultural e a minha referência cultural era outra. Eram pessoas que foram jovens nos anos 20, nos anos 30. E você tinha um amadurecimento, né, a mais. Eu lembro que eu e você, nós temos 2 anos de diferença, né, a menos que você. E eu lembro que eu achava você já uma mulher, assim, né, na época, mais responsável, mais madura, né? Eu era terrível. Porque eu era assim, né? E eu era criança, eu tava brincando, mas esse momento de passar da infância para a adolescência foi um choque, de saber que as minhas melhores amigas iam embora. Durar muito, Então, essa noção, e legal, 12 anos, né? Então, eu entrei na adolescência não pensando em crescer ou ficar mocinha, não é nada disso. Eu preciso estar no mundo. Uhum. Então, isso foi uma coisa, eu preciso mudar. Sim. Eu não posso... passar aqui por acaso. Eu não posso ficar presa lá no passado. E você tem que ter e deixar sua marca, né? E aí entra a minha avó. Então, a minha avó era pedagoga. Então, eu vou contar essa história porque acho que é muito importante para minha dança. Quando eu chego no enterro da tia Chantal, na mesma sala onde eu dançava, na mesma sala onde tudo acontecia, e ela lá, e ver caixão, eu nunca tinha visto um caixão, ver tudo aquilo, e as coroas de flores, ver ver um velório, ver tudo aquilo. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Imagina. E a minha avó viu, e a minha avó me abraçou. Nesse momento, o meu corpo entrou no corpo da minha avó. Nossa. Como se a minha avó fosse uma esponja. Então, e como se eu até aquele momento fosse água, sabe? Fluindo toda aquela movimentação. Sim. E aí, na hora que eu entrei no corpo da minha avó, e a minha avó nesse momento ainda era maior que eu, mas
Então, eu entrei e ela só me abraçou. Que maravilha isso. Mas a sensação de esponja, como se ela fosse esponja, e eu entrei uma proteção, assim, né? Aí ela me abraçou, e aí nesse abraço a gente ficou um tempo ali abraçadas, e aí ela falou pra mim, essa é a morte, mas a gente fica sempre. Aí eu não quero chorar, ela, pode chorar. Bonito isso. Pode chorar, você pode chorar. E eu fiquei com raiva de Deus, fiquei com raiva, e aí a minha avó me colocou ali. Uhum. Então é como se eu fosse essa massa fora do tempo, né? Sim, fora do tempo. Uma coisa assim, e aí eu entrei nessa forma que foi a minha avó. Foi aí que eu virei pedagoga. Olha! Porque a partir desse... Lembra aquelas conversas que eu estava contando que eu tinha só com a minha avó, o piano, só com a tia Chantal, o piano? Sim. Então, que a gente conversava sobre arte, sobre a importância do público. Sim. A tia Chantal falava muito isso. Você tem que prestar atenção no que o público está vendo. E aí, a minha avó virou essa pessoa em relação à pedagogia. A melhor forma, isso a dona Raquel que me falou, a melhor forma de vencer a morte é ensinar. Olha que forte isso. Gostei. Então, você vive para sempre se você ensinar. E ela foi puro ensino, né? Então, dos 12 para os 13, eu comecei a viver intensamente com a minha avó. E tinha uma grande vantagem, porque minha avó ficava alguns meses em São Paulo e muitos meses em Américo. Então você pôde participar muito da vida com ela, né? Então eu parei de sofrer, porque eu queria morar em São Paulo, eu queria estar em São Paulo, minha família em São Paulo, você em São Paulo, e eu tenho que ficar lá. Então, quando a minha avó vira a minha forma, então essa é a pedagogia, é a minha forma, é a minha cola, e aí também entra a figura do meu pai. Ah, que legal. E do seu pai. Porque como a gente ia pro clube, então tinha que conversar com seu pai, às vezes a gente se encontrava, e eu lembro da gente na piscina, Sim. E o seu pai passando, tá horário. Então o seu pai, aí entram os homens, né? O seu pai, o meu pai e o tio Tavinho vão me dar uma referência masculina muito boa. Olha, que legal. E o seu pai, eu adorava, porque isso eu aprendi com as minhas amigas senhoras, eu adorava observar o seu pai. O jeito que ele punha o cachimbo, como ele punha aquele cachimbo, por que ele fazia isso. Sim. E tinha aquelas coisas na escola da gente pintar um cachimbo pro pai. A figura, né? Não sei se hoje em dia ainda tem, mas observar o seu pai foi muito importante para mim. Que legal. Aí observar o Tavinho foi muito importante, porque o Tavinho era guitarrista, ele é guitarrista. Tinha uma banda, os Drops. Legal. Então, observar o Tavinho também. As referências, uma referência. Né? E aí eu comecei a prestar atenção, que música que o Tavinho gosta? Então, se eu tinha uma referência dos anos 30, dos anos 40, eu começo a observar o que o Tavinho fazia, e aí eu vou ter uma referência dos Beatles, a Madonna, o Tavinho que me apresentou. Que então, legal. Coisas assim, curiosas. E o meu pai. Porque aí eu chego pro meu pai e falo, olha, tudo isso. Aí o meu pai falou assim, tá, então vamos organizar. Então meu pai entra com a teoria. Então eu fiz estágio com o seu pai, né, de observar o seu pai, observar o Tavinho, e aí o meu pai me dava toda a parte teórica, e com a minha avó vinha a parte prática. E com a minha mãe, aí minha mãe vai fazer a escolinha dela, que já acontecia aqui em São Paulo, ela vai fazer a escolinha dela em Américo, que é a Coricuca, que era uma escola de arte. Não podemos esquecer que a minha mãe era aluna da tia Ruth de pintura. Então, já vem da família, né? Essa coisa de ensinar, né? E aí eu vou fazer, lá em Américo, na Coricuca da minha mãe, eu vou começar a aplicar. Então, eu já sou professora aos 13. Nossa. E aí tem um momento de grande mudança que eu vivi com a minha mãe, mas assim, toda a referência teórica vem desses personagens. Porque a minha mãe falou assim, você quer trabalhar na Coricuca? Eu quero.
Então você precisa ir na reunião de professores. Ok. Então eu era assistente da professora. Nossa. Com 13 anos. Com 13 anos. Então o que acontecia? Tinha reunião de pais. A minha mãe começou a me levar nas aulas de arte dela. Então minha mãe dava aula de história da arte. Eu ia junto. Minha mãe dava aula no magistério. Então eu ia junto. Na época no magistério. Então eu ia para assistir, para ver o que minha mãe... Aí minha mãe falou assim, olha, vai ter um curso agora com a Madalena Freire, que é a filha do Paulo Freire. Vamos lá? Vamos. Então, dos 13 aos 18, eu ia em palestras de educação, eu ia em encontros. A minha mãe fazia parte de um grupo da faculdade de novos estudos. Uhum. Então, eles ficavam a semana inteira estudando como é que ensina... Como é que junta as disciplinas. Minha mãe ia fazendo isso, que minha mãe é artista e professora de artes e filósofa, também professora de filosofia. E aí, em alguns momentos eu podia ir. Então eu também via. Mas vamos voltar nesse episódio, eu aos 13 anos, nessa reunião dos professores e a minha mãe falando para eles a importância da rotina. Então, minha mãe ia anotando, assim. Nossa, rotina, E eu né? aprendi a fazer esquema de fichamento, de leitura de livro com a minha mãe, porque ela punha uma folha e ela ia falando e ia anotando. Que é um mapa de estudos, né? Sim. E aí ela falou assim, para as crianças pequenas é necessária a rotina. A criança precisa chegar, lavar as mãos, que é Maria Montessori. É muito importante. O básico da educação infantil. E organização, né? Futuro dessa criança. E aí eu via isso. Então minha mãe explicando isso foi muito importante para a vida. Uma vez que eu vivi isso com a minha mãe, aí eu ligava pro meu pai. Pai, olha, minha mãe ensinou isso. Ele, vou te mandar um livro tal, vou mandar um livro tal para você complementar esse estudo. Olha, vovó, minha mãe falou isso. Ela, mas isso é Piaget. Então a minha avó começava, isso aqui é Piaget, isso aqui é Maria Montessori, isso aqui é isso aqui é Vallon. Então a minha avó ia me dando a parte teórica, vários livros. Nossa, que riqueza isso. Vários estudos dela também ela me entregou. Ela gostava muito do Victor Lowenfeld, que ela falava assim, o Victor Lowenfeld. Então era muito incrível. Nossa, quantas histórias. Quantas estudar isso. E ao mesmo tempo, pondo a mão na massa com a minha mãe. E aí, da Coricuca, a minha mãe começou a me levar na televisão. Então, na TV, pequenininha, lá em Araraquara, que a amiga dela tinha um programa que chamava Cantinho do Sol. Ai, que legal. Então, já fui pra TV. Desde nova, desde né? pequena. E eu gostava de aparecer na TV, mas o que eu gostava era de ver onde tá esse cabo. O que tá acontecendo? Os bastidores. Olha só que maquiagem que ela usa. Ela usa... Então eu tava... Você tá sempre observando, atenta. Né? Eu não tinha coragem de chegar pro seu pai e perguntar coisas. Nesse momento aí, não tinha. Então, eu ficava olhando. Observando. Então, mesmo o Tavinho. Eu não tinha coragem de chegar pro Tavinho e perguntar algumas coisas. Mas eu observava. Então, tinha essa... Eu até venho para trás, né? Porque realmente era essa ação de parar e ouvir. Deixa eu ver. Então, ainda sobre a pedagogia. E aí era óbvio que eu ia para a faculdade de pedagogia, isso era uma coisa óbvia. Já estava na tua vida, já estava ali. No seu dia a dia. Eu já sabia fazer. E eu acho que aí vamos voltar no tempo para o balé. Logo que eu mudo para Américo, eu começo a fazer meu artesanato. A primeira arte que eu tive na vida era artesanato. A minha mãe pintava camisetas e roupas e costurava roupas e vendia isso em feira de pequeno produtor, de artesanato. Tá. A Lucinda, que trabalhava lá em casa, também fazia coisas assim. E tinha muita coisa de feirinhas de pequeno produtor e feirinhas de artesanato. Uhum. Então, eu estava junto, eu também fazia as minhas roupas. E eu lembro da Lucinda pendurar um varal e a gente pôr as minhas roupas. E eu tirava foto assim, sabe? Modelando já. Mas eu não queria modelo da época. Eu imitava a Ava Gardner, eu imitava assim, Charisse. Você se inspirava. Então eu fazia uns braços da Carmen Miranda. Porque essa referência eu tinha. Sim.
né? Eu sabia quem eram essas pessoas. Legal. Aí, pendurando as minhas roupas na feirinha, ia ter uma apresentação de uma escola de dança. Então eu fui no coreto da praça, cidade do interior, o coreto, e eu lá e eu vi as meninas dançando jazz. Na época tava muitos filmes de Dirty jazz. Dance, Era muito Em isso, alta, muito né? em alta, e as meninas dançando isso. E elas lindas dançando jazz. Eu lembro até, isso eu tenho foto ainda bem, dá para provar que isso aconteceu. E eu olhando aquilo, falei assim, que coisa maravilhosa. E elas dançavam na praça, e no coreto tava a tia Léo, minha professora de balé. E eu olhei elas dançando, mas eu olhei a tia Léo lá no coreto, elegantíssima, linda. E ela debruçada assim, e nos olhos você viu o orgulho de ver o resultado das alunas. É muito legal isso. Na hora que eu vi a tia Léo, eu me apaixonei por ela. Mas assim, que mulher maravilhosa, que postura. E ela assim... Elegante, né? A primeira bailarina clássica que eu conheci foi ela. Bom, eu não sei se a minha mãe, muito esperta, minha mãe deve ter visto. Você encantada, né? E a minha mãe assim, você quer fazer balé? Eu quero. Tinha 9 anos. Eu quero fazer balé. Então eu tenho uma amiga, eu vou te levar lá. Então tá bom. Aí eu fui. Então era assim, eu morava em Américo, que é muito pertinho de Araraquara, mas Américo era muito pequenininha, muito rural. E Araraquara já era uma cidade mais desenvolvida, né? É muito importante. E a escola de balé era em Araraquara. Então eu fui para a escola da tia Léo. Ai, Deus. E eu cheguei com um colã que a tia Chantal tinha feito para mim. Ai, que legal. Então ele era todo cheio de lantejoulas. Que legal. E eu fui, como eu fazia aula com o pessoal do Klaus Viana, né? Eu pus o meu colã, que era preto de elanca, de manguinha, bordado, e fui. Cabelo assim, solto. E lá em Américo, a terra é muito vermelha. Então, tudo fica manchado de vermelho. Sim. Então, meu pé era bem de roça. Tá. Eu cheguei descalço para a aula de balé. As meninas me olharam, mas assim... O que ela veio fazer aqui descalça? Aí a tia Léo chegou, isso foi muito emocionante. Ela tá usando um colã de carnaval porque o uniforme dela não chegou. Assim que o uniforme dela chegar, ela vai estar super arrumada. Então, aí elas, né, ficaram quietinhas. Mas teve essa... Mas eu não me incomodei porque a minha avó tinha me falado. O balé antinatural, é isso, é aquilo. Você já estava preparada, então. Então, né? nada era assustador, porque eu falei assim, elas não sabem a história que eu tive. Eu tinha 9 para 10 anos, a história que eu tive. Você estava segura de si, né? Pela história que você Tudo bem, teve. mas eu queria logo uniforme, fazer coque, fazer tudo isso. E aí, conforme foram começando as aulas, parece que o mundo conspirou ao mesmo tempo. Porque aí eu ligava a televisão, tinha bailarina, eu ia em espetáculo de balé. Então... Tudo ficou girando em torno, né? Apareceu balé em tudo quanto era lugar. Aí foi a primeira vez que eu vi a Ana Botafogo dançando. Aí você falou assim, gente... Nossa. Aí o Baryshnikov vinha pro Brasil. Aí sabe como a Natália Makarova, essas pessoas começaram todo Seus lugar ídolos, eu via. né? Eu falei assim, onde tá? Então é engraçado que era um momento desse ouvir e de repente eu olhei para esse mundo e esse mundo aparece. E eu era ruim no balé. Então teve uma mudança na minha vida quando a tia morre, vai ter uma mudança na minha vida quando eu faço 17 anos. São dois pontos de viragem. Porque dos 9 aos 17, eu precisava entender. Eu tenho dificuldade do balé porque eu não tenho um físico da bailarina. Isso a gente vai tocar também aqui, né? Ou eu não estou interessada em fazer balé clássico porque eu sou
como Isadora Duncan. Mais movimentos, né? Mais... Então, e aí com 17, e eu sou muito ruim no balé. Muito ruim. Eu sou muito flexível, mas eu não tenho um pé bonito. Fui muito magrinha, então... Mas eu não tinha um pescoço, assim, comprido. Aquele estereótipo que a bailarina tem que ser, né? Eu nunca fui assim. Eu sempre fiquei na fila de trás. Eu também tinha dificuldade de decorar a sequência. Eu imagino também. Então, eu me perdia. Acontecia muito. Todo mundo ia para a direita e eu ia para a esquerda. O meu coque sempre ficava um fiozinho caindo. Tem que ser aquela bailarina impecável, né? Sincronizada. Eu nunca fui essa. Mas aí, entre os 12 e os 17, eu precisava entender. Eu tinha dificuldade com a sapatilha de ponta. Eu tinha dificuldade em virar pirueta. Tudo era muito difícil. Aos 17 anos, eu comecei a fazer o que eu sempre quis fazer, que era o tal do jazz. Que é um movimento maior, né? Mais rápido. E aí, eu comecei a fazer as aulas de jazz, comecei a fazer aula de pas de deux, que muda tudo, que é você dançar com o bailarino. E isso eu era muito boa. Que legal. Eu gostava muito de dançar de par. Mas com 17, eu fui assistir um espetáculo que chamava Em Busca de Si, olha o nome. Nossa! E quando eu vi aquele espetáculo, e tinha uma cena que as pessoas faziam umas costuras. Então eu lembro do movimento do alinhavo. Na hora que eu vi aquele espetáculo, Tia Chantal veio, tudo veio, a história da família, tudo veio. E eu fiquei assistindo, e era tão lindo, era tão lindo. E esse espetáculo ganhou prêmios nos festivais de dança. E eu falei, eu quero fazer isso aí. Aí você se identificou. Aí eu fui procurar essa escola, já conheci a professora, que foi minha professora na arte dança de balé, e aí eu fui para essa outra escola que faziam isso, que era no Grupo Gestos lá em Araraquara. E aí eles faziam aula de teatro, eles faziam aula de capoeira, eles misturavam várias linguagens. Eles tinham aula de balé clássico, mas era para dança contemporânea. Então, teve um momento que eu estava fazendo o ensaio da La Fille Magardé, que é um espetáculo tradicional de balé clássico, de repertório, e eu tinha que caminhar. Não tinha que fazer nenhum passo de balé, eu só tinha que caminhar. E essa caminhada, esticando o pé e fazendo poses, na hora que eu caminhei, eu falei assim, não, realmente eu sou da dança contemporânea. Aí você entendeu que aquele era o seu caminho. Aquilo foi um alívio. E eu experimentei isso o ano passado. Quando eu fui fazer aula no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu me olhando no espelho, eu falei assim, puxa, eu tô fazendo aula na Escola Maria Leneva, com a Ana Botafogo, eu estou aqui. Massa. E na hora que eu estava lá, eu falei assim, o balé clássico é tudo de maravilhoso. Mas eu uso o balé clássico para minha vida. Na hora do palco, é o moderno. O contemporâneo. Eu sou da dança contemporânea. Na hora de encenar, porque eu preciso juntar a moema pedagoga. Sim, sim. Então, a pedagogia, o ensinar, que é isso. Para mim, a dança é exatamente essa história de você viver para sempre ensinando. Ensinando. Mo, você falou de ensinar, né? E eu falei aqui do tema que é movimentos que curam. Então agora eu quero entrar numa fase do quanto a dança cura, o quanto a pessoa que às vezes nem imagina que tem, né, essa identificação com a dança, mas ela se permite a conhecer a dança por algum motivo. Autoconfiança, autoconhecimento, expressão corporal. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de se expressar. E aí a dança influencia muito nessas pessoas. E você falou de resultado, quando você vê o resultado. É porque, assim, né, vamos usar o estereótipo da bailarina clássica. É como a minha avó dizia, antinatural. Então, não é antinatural. A minha avó estava errada nesse sentido. O balé clássico, ele é uma técnica maravilhosa.
Uhum. que serve para todas as pessoas. Inclusive as pessoas que não têm perna, não têm braço, as pessoas que estão, as pessoas cegas, as surdas, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão em cuidados paliativos e que sabem que os riscos de saúde são muito grandes. Sim. Então, o balé clássico, ele serve para todo mundo, porque ele é natural. O que é antinatural é você querer ser a Ana Pavlova. Tá. O que é antinatural é você querer ser alguém que você não é. É. Então, uma companhia grande, vamos lá, o Balé do Rio de Janeiro, né, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é uma escola de balé e uma companhia de balé tradicional, de balé clássico, que exige um certo físico, uma certa altura. Para você dançar no corpo de baile, as meninas precisam ter a mesma altura. Sim, o mesmo padrão, Mesmo né? padrão. Então, assim, tem um tipo físico para aquela companhia. Tá. Mas para dançar... Para dançar, inclusive para você estar em cena... É uma terapia, gente. É outra coisa. É uma Então, terapia. esse entendimento de você precisa ver que... E nem precisa ir para o palco. Eu tenho muitas alunas que gostam de fazer aula. Elas não querem estar em Então, cena. isso que eu ia falar, é uma terapia. Tudo bem, e tudo bem. Agora, o que é antinatural é você querer colocar o seu corpo e a sua história dentro de uma coisa do balé Bolshoi na Rússia. Que não é você, Não né? é você. Tá certo. E requer um conhecimento, um estudo, E aí, né? então, eu acho que esse é o grande caminho da dança e do movimento e de tudo. É você olhar para a sua história, para ver quem você é. Se conhecer, se permitir, né, amor? Você falou de tratamentos paliativos, e eu achei muito interessante e muito bonito esse trabalho que você faz, que é onde a pessoa está passando por um processo doloroso, difícil, mas ela se permite a dançar. Conta pra mim como que é esse seu trabalho, que eu não conhecia, e eu achei lindo e importante, pessoal. A Moema, ela faz um trabalho de dança com vidas, pessoas que estão em tratamento paliativo. Isso é muito legal e muito importante, porque aquela vida precisa se sentir viva ainda, né? Isso foi uma coisa que aconteceu sem eu planejar. É de Deus. Então, eu estava fazendo as minhas aulas de dança e aí porque o movimento revela muito. Então, talvez as pessoas que têm essa coisa, se eu não sou a Ana Botafogo, eu não sirvo para dança. Na verdade, ela está com medo de olhar para si mesma. E na aula, desafios, na né, aula amor? de dança, no corpo, dá para você ver a sua angústia, a sua dor, o seu nervoso. Você vê o seu egoísmo, a sua inveja, tudo isso vem à tona. O movimento não tem como esconder. A Pina Bausch era uma coreógrafa que mexia muito com isso. Um trabalho muito bonito, ela mexia muito com essas emoções que se revelam. Sim. Pelo movimento, pelo corpo. Sim. Então, eu estava dando aula de dança desse meu jeito, da pessoa entender ela mesma, e que eu tinha grandes professores que me ajudaram, como a Tia Léo que eu falei, o Claudinei, não tem como não falar o nome deles, que foram pessoas que me ensinaram a olhar para o aluno nesse lugar de saúde. De saúde. Estava ali, e de repente eu comecei a ver que eu precisava ir para o hospital. E de repente eu comecei a conversar, isso foi muito com meu pai. Então, o meu pai lá no tratamento de câncer, e eu ia até lá, conversava com ele, conversava com o fisioterapeuta dele. A minha história é muito a sua história nesse sentido. Uhum. Então, a gente vai cuidando de alguém que a gente ama, né, dos nossos alunos ou da nossa família, e de repente você fala assim, não, tem uma coisa aqui que eu preciso estudar, que eu preciso entender melhor. Existe um propósito aqui. E agora, de junho para cá, de certa forma, eu dei aula para uma amiga querida do coração. A gente não dançou, porque às vezes o movimento tem que ser, nesses casos, então é uma amiga muito querida de infância, que lá de Américo, acho que era a cara da cidade, e ela me ajudou a fazer teatro, ela me ajudou a conseguir
entender que eu não estava mais em São Paulo, né? Aceitar, né? Curar a saudade em relação à cidade e às pessoas queridas em São Paulo. Ela me ajudou muito na infância. E aí a gente se encontrou em junho. Eu reparei que ela estava sem os dentes. Mas eu falei assim, de repente ela vai fazer um implante, alguma coisa, né? E a gente ficou de papo. Ela me ofereceu uma carona. Eu não quis, porque eu queria caminhar e pensar um pouco nas coisas. Mas aí eu caminhei um pouco, aí eu parei, ela voltou de novo. Te dá uma carona, vamos conversar. E eu entrei no carro dela, feliz da vida. Não quis perguntar dos dentes, porque dente é uma coisa que envolve... É um emocional, o cartão de visita da pessoa, autoestima, né? E eu assim, e aí, quais são as novidades? Aí ela falou assim, eu tô com um problema no coração. E nesse momento eu tenho 22% do meu coração funcionando. Meu Deus. E aí, isso é muito importante a gente falar. Quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente tem que manter a alegria. Porque senão impacta muito o outro. Então aí entra, eu não sou da área da saúde, mas entra uma coisa que é importantíssima, que é você fala assim, não, entra uma doutora moema da medicina, que eu não sei da onde, bem explicar, né? que eu falo assim, eu tenho que ter uma postura de médico agora, eu tenho que ouvir. Sim. E aí, eu falei pra ela, então eu não quero ir pra casa, eu quero ir pra sua casa. Então eu fui pra casa dela, aí a gente sentou na cozinha, ficamos conversando, ela me mostrou os exames. E ela é enfermeira especialista em cardiologia. Nossa, então a gente estava conversando. Que difícil, diagnóstico, né? assim, como aquela primeira reunião lá dos professores que eu fui com a minha mãe na adolescência, eu estava naquele lugar, vendo os exames, conversando com ela e conversando numa boa. Eu falei assim, então, vamos começar uma coisa agora. E aí, ela ficou na fila do transplante, eu fui até o hospital visitá-la, e a gente dançava por telefone, a gente dançava conversando. Que legal. E foi uma grande aula de dança. Sim. E aí, no dia que ela morreu, eu estava em Minas, trabalhando com a minha mãe. E como ela me ligava sempre, eu sabia mais ou menos. E naquele dia o horário que ela me ligava, eu vi que era ela. Eu estava trabalhando com a minha mãe e falei assim, nossa, ela tá me ligando num horário que não é o dela. Não é normal. E naquele momento, eu falei assim, alguém tá usando o celular dela. Nossa. Então, na hora que eu atendi o telefone... Você já estava preparada? E aí eu ficava assim, meu Deus, mas por que a gente não se despediu? O que tá acontecendo? Bom, aí era o pai dela, a gente conversou, aí eu falei, eu tô muito longe, não vou poder ir no enterro, e eu não gosto de enterro, talvez se eu estivesse em América eu não iria, mas eu passei o resto do dia assim, por que eu não senti? Por que algo não me aconteceu? Você ficou se questionando, né? Eu fiquei, poxa vida, a gente tava num padedê tão maravilhoso, nós duas, por que eu não senti? E aí o pai dela me falou, ela morreu ontem, às 4 horas da tarde, entre 4 e 5 horas. Aí que falou, entubaram, começou a falar dos procedimentos. Nesse horário, então, de manhã, quando o pai dela me telefonou, eu não estava sabendo de nada, mas nesse horário, eu estava na igreja de Cambuquira. Olha a conexão, né? E eu fui para a igreja de Cambuquira porque eu queria um lugar sossegado, porque eu gravei entrevistas com a minha mãe e tinha sido muito impactante esse momento de ver o quanto a minha mãe é uma artista, independente de ser minha mãe, ela artisticamente é uma grande influência para mim. Sim. Então foi muito complicado. Então eu falei assim, vou para a igreja, vou ficar aqui pertinho de Santa Rita, ficar aqui numa boa. Na sua solitude, né? Ali para eu poder organizar essas ideias, e eu me senti muito feliz.
Que bom, né? Quando o pai dela falou, ela morreu tal horário, e eu sei do horário, porque eu marquei um compromisso às 5 horas. Porque normalmente eu não prestei atenção em horário. Mas como eu tinha esse compromisso às 5 horas, então eu sei que até às 5 horas eu fiquei lá na igreja. Na solitude lá. Ali, rezei um pouco, chorei um pouco, mas eu estava muito, muito feliz. Então, eu estava com ela na hora que ela foi embora. Sim, e olha a conexão que a dança trouxe, né? Você, de alguma maneira, colabora para a vida, né, das pessoas, seja com movimento, seja com palavras, com acolhimento. É amor, né, amor? É amor. Isso é balé clássico. Então, o balé, por isso que eu falo de movimentos que curam, porque vai muito além da dança, né? A gente está falando de sentimentos, de conexões. E eu vejo você entrando na vida do outro naquele momento para de alguma forma trazer um momento de alegria, de tranquilidade, sabe? De falar, olha, tá tudo bem. Vamos se permitir a isso. Então, eu vejo você como uma bailarina, como uma pedagoga, mas, em primeiro lugar, um ser humano que se preocupa muito com o outro. Você comigo, nos momentos de alegrias, eu lembro que você, conversando com meu pai, você falou de observar, né, o meu pai acendendo o cachimbo. Eu vou te falar agora. O momento que meu pai acendia o cachimbo é quando ele queria ouvir, é quando ele gostava de estar lá com a pessoa e entender aquela pessoa. Então ele tinha até movimentos assim, que eu lembro que ele sentava, ele respirava fundo, ele se preparava para ouvir aquela pessoa. Então o cachimbo era um movimento que ele também fazia de serenidade, de empatia. Ele usava o cachimbo para se concentrar. Então, o meu pai, quando ele acendia um cachimbo, que eu quero dizer com isso para você, era um sinal que ele estava pronto para ouvir histórias e ter a democracia. E a dança é isso também, né, amor? E você falando agora, eu lembro do estalo do dente com o cachimbo. Sim, ele acendendo, ele fazia uma preparação antes, e você lembra que nessa preparação, a prática, existia um Antônio Alberto que já estava com um olhar diferente, um olhar de um homem muito intelecto, né? O intelecto dele, assim, era admirável e invejável, eu falo. E você faz parte dessa história. A dança, eu quis muito fazer esse tema com você, porque hoje eu sou uma pessoa que sou muito voltada para o esporte. E a dança eu considero uma cura, como o esporte também é uma cura para mim e para outras pessoas, cada um escolhe, se identifica, né? Mas assim, se permitir a cuidar da mente, a cuidar do físico, que está interligado, mas se conhecer e dar uma autoconfiança. E você é uma mulher muito autoconfiante, você tem você passa isso, nós conversamos muito, eu vejo isso, você se tornou uma bailarina, uma mulher, uma pedagoga que passa isso para quem vai na tua vida. E o legal é assim, quando às vezes, tá difícil porque não é fácil, né? Não. É muito difícil você entender o que você está fazendo enquanto você está fazendo. A vida é bem assim. É isso. E nesses momentos ímpares, assim, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que tá certo, né? E aí entra você, entra o seu pai, entra sua mãe, entra o Fernando. Tem vários momentos assim, que no começo eu tinha um pouco de vergonha, mas que eu cheguei a pedir ajuda e vocês me deram o que eu precisava. Então, sempre fica marcado assim no meu coração, quando eu fui visitar o seu pai, que eu fui para um outro projeto da Casa de Histórias, que preciso retomar. É um outro podcast que a gente também vai ter. E eu fui falar com o seu pai que eu precisava de informações para isso, para aquilo. E aí, conforme a gente foi conversando, eu percebi que, primeiro que eu não gravei nada. Então, eu fui com a câmera e fiquei com a câmera no colo. Eu tinha gravador e eu fiquei com tudo aquilo no colo. Mostrei para ele que eu não estava gravando. Isso também foi importante, porque eu acho que aí ele ficou mais livre. Mais à vontade, para poder né? dizer, porque aquilo ficou só na minha memória. E aí, ele foi pontuando coisas para mim
que foram muito importantes para eu ter coragem de ir nesse lugar. Porque por muitos anos eu queria ser a bailarina de companhia, dançar no teatro, mesmo dentro da dança contemporânea, né? Então, quando eu percebi, tudo bem, eu não vou ser uma bailarina de teatro municipal, nem nada, eu vou ser um outro tipo de bailarina, ainda bem que eu dancei nos teatros municipais todos, mas não é só o aplauso. Esse momento que eu tive com a minha amiga... Isso não tem preço. Isso... Se eu não tivesse vivido todas as coisas nos palcos, se eu não tivesse viajado para dançar, se eu não fosse uma bailarina com DRT, eu não teria esse momento com ela que estava doente. Você não nem poderia ter esse momento. E aí o seu pai me ajudou, falou assim, olha, você pode estar no palco, mas essa outra parte sua, essa outra dança, desse outro tipo de movimento, precisa continuar. Então, o seu pai vai me dizer como fazer isso. E ele fez isso várias vezes. Sim. Então, foi no aniversário dele 1 ano, no outro aniversário dele de novo, as várias vezes que nós conversamos. Sim. E quando a gente entrava, então, em coisas mais doloridas da família, ele também estava lá me apontando as coisas. Ele era muito bom nisso. Eu tenho muito medo da gente aqui conversando se a gente não está muito no nosso quintalzinho, mas eu vejo que não. Mas o quintal faz parte dessa história, que esse nosso quintalzinho, então assim, se não fosse o seu pai, ele tinha isso. Eu não teria ido para o Rio de Janeiro. Meu pai, ele incentivava muito, ele era uma pessoa visionária também, né? Então, ele fazia esse papel de ouvir. Tá, você quer minha opinião? Você permite? Ele sempre foi muito educado, porque se você não quiser, tá tudo bem. Eu te ouvi, mas você quer me ouvir? Quero. Então agora você vai sentar. E eu adorava, e eu sinto muita falta disso. Tem horas que eu quero pegar o telefone e falar, pai, o que você acha disso? Você quer minha opinião? Ele não falava de cara, ele perguntava, você quer minha opinião? E ele te ajudou muito nisso também, sim, né, amor? Que sim, bom. Porque é esse lugar de ir para... Porque é um lugar assim, é da saúde, mas não é. É da dança. É um lugar da dança. Vai muito mais além. Eu acho que assim, a gente está falando de impressionante. amor, de empatia, de se doar, de acolher, né? Então vai muito além. É um trabalho muito bonito. E a sua mãe também foi importante para mim, porque a sua mãe, ela deixa a coisa mais leve quando a gente conversa. Isso é muito legal, porque eu fico muito pisando em ovos, fico muito preocupada. Ela assim, não, porque é assim, 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 porque a sua avó fazia assim, assim, assim. A minha mãe é bem objetiva e leve. Então isso é muito bom, porque às vezes a gente entra nesse viés tia Ruth, assim, mais artístico, e a sua mãe é muito prática. Ela é prática, ela é objetiva. Então, você vai fazer isso, isso, isso. E depois você faça isso, isso, isso. Isso é muito legal. Então, eu fico muito feliz e muito grata. Isso que eu não falei de você, né? Fica à vontade. Porque você deixa a gente à vontade. Eu falei assim, eu vou chorar horrores. E até agora, eu estou bem. É muito bom. Eu não estou chorando. Eu tenho essa preocupação de que não fique no nosso cantinho. Mas eu acho que o nosso cantinho, ele se reflete em outros cantinhos de outras pessoas. Sim. E eu tenho muito a agradecer à dança, porque mesmo as meninas que me olharam feio, porque eu cheguei um pouco carnavalesca para a aula. O seu estilo, né? Elas, aos poucos, foram gostando de mim. Então, eu fui quebrando algumas barreiras. Então, assim, ela é meio esquecidinha, meio esquecida. Quantas vezes eu esqueci figurino? Muitas vezes. Então, a gente ia viajar, estava todo mundo pronto, e aí esqueci tal coisa. Aí todo mundo tinha que esperar para eu buscar alguma parte do figurino. Sim. Aconteceu várias vezes de eu esquecer a sequência em cena. Muitas vezes. Faz parte, né? Às vezes o nervosismo. Porque é diferente do balé clássico, que o tombo é um problema, né? Na dança contemporânea tem essa vantagem porque a coreografia as pessoas não conhecem, né? Então não sabem, de repente tinha uma queda, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu esqueci sequência. Uhum. Imagino. Então a sorte que as pessoas que dançavam comigo, elas sempre me ajudaram. Ou me xingavam mesmo, mas
nunca perdiam a cena. Sim. Então, eu nunca graças a Deus, nunca estraguei a cena de ninguém, mesmo nas vezes que eu tentei roubar ou que eu tava para estragar. Mas sempre teve um diálogo. Eu acho que isso é muito importante. Mesmo quando eu brigo, acontece da gente brigar feio com alguém, depois fazer as pazes, reconhecer que errou. É uma manobra que não é fácil, mas é... E a dança tem essa coisa, como o basquete também tem, o futebol também tem. Quando é de alta performance, não existe erro. É uma cobrança, uma pressão muito grande, né? Eu, graças a Deus, nunca tomei nenhuma injeção anestésico para dançar com dor ou com algum músculo estirado. É porque acaba sendo o seu trabalho, né? Você tem que honrar aquilo. Vi muita gente dançou sem sentir o ombro, dançou com costela quebrada, porque era alta performance. E tinha que estar lá, né? Compromisso. Eu tive a sorte. Eu dancei grávida, então tinha alguns movimentos que eu não fazia, e eu tive o meu cachê, ninguém reclamou, e estava tudo bem, porque fazia parte do combinado. Eu tive apendicite uma vez, e eu não fui dançar para poder me recuperar bem. Então, eu fui uma bailarina de alta performance, mas eu sempre mantive... Eu nunca fiz nenhum sacrifício pela arte. Tá. Isso eu nunca fiz e nunca vou fazer. Então, essas coisas assim, abandono tudo por causa daquele papel ali. Eu nunca fiz e nunca vou fazer. É você em primeiro lugar. E nunca falo para os meus alunos fazerem isso. Você coloca, então, você em primeiro lugar. Sim. Mo, tô muito feliz com o nosso bate-papo. Para mim é uma honra te receber aqui. Como eu falei, tô muito emocionada, porque conversando com você nessa bancada é voltar no quintal, sim, da tia Raquel, eu jogando pedrinha na janela da tia Ruth para querer... Como diziam, reinações. Eu pulando o muro da tia Chantal com o cachorro, eu era a menor de todas, então meu irmão tinha que voltar para me resgatar, lembra? E é muito gostoso isso, e a dança trouxe tudo isso para nós, né? Eu admiro você como pessoa, como prima, como ser humano, como mãe, como filha, então é muita riqueza de histórias, né? E eu quero que você fale para milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, o que é o autoconhecimento para você? O autoconhecimento é você dançar, porque é o caminho mais rápido. Então, você pode se conhecer de N formas. Mas o caminho mais rápido é se você prestar atenção nas suas articulações, se você prestar atenção nos seus músculos, prestar atenção no seu coração, prestar atenção nos pensamentos que você fala assim, da onde está vindo isso? Sabe, saber lidar, você poder olhar para você pela dança, então pelo movimento, você consegue um caminho mais rápido de você se entender. E passa por esse lugar de você olhar, inclusive, o seu lado B. Sim. Olhar a parte onde você tem raiva, onde você tem inveja, onde você tem frustrações. Sim. Então, na hora que você se coloca para fazer uma aula de dança, você está olhando tudo que está em você. E você faz parte de um grupo. Se permitir, Isso é muito legal, porque você olha para você e você olha para o mundo ao mesmo tempo. Então, a dança, o ensino da dança é um lugar de você fazer isso rapidamente. Porque se você estiver dirigindo, é claro que você está prestando atenção em você, no trânsito, na cidade. Então, você está nesse lugar. Mas você não está com a mesma eficiência que a dança te dá. E dentre todas as danças incríveis que existem, o balé clássico é uma estrutura didática de 500 anos, que já viveu muitas coisas e que tem linguagens diferentes.
Sim. Então eu recomendo que faça uma aula de balé clássico, faça uma aula de Se balé permita, clássico. né? Faça Tem essa... muitas escolas bacanas que aceitam adultos. Olha que legal. Não existe limite, Não né? existe limite. E é isso, de você ter um caminho rápido de você se entender, de você ter esse momento de perdão, de amor com Nossa. você mesmo. Então, isso é muito importante. E outra coisa muito importante que a dança nos dá, que é os amigos. Ah, sim. E o amigo que você tem, que você pode abraçar, que você pode tocar, que você tem uma cumplicidade de estar em cena com esse seu amigo, é muito legal. É muito legal. Então, você olhar e ver onde o amigo tá, o que ele tá fazendo, você tá feliz com o que ele tá conquistando. Conquistas. Eu acho que essa palavra conquistas é uma palavra que marca E muito. na hora que você não tiver força, que você não conseguir, peça ajuda. Sim, a voz ativa é importante. Peça ajuda e vai vir a pessoa com a palavra certa para você. No momento certo, né? E ensine. Tudo que você aprender, ensine, porque assim você sobrevive à morte. Já dizia Dona Raquel. Já dizia Raquel Guimarães Alves. Ai, gente, Mo, muito obrigada por participar, tá? Adorei. Aprendi muito. Eu sempre falo que o podcast vai muito além de bate-papo. A gente tem aulas, resiliências, muitos aprendizados. E eu, mais uma vez, aprendi muito. Tá bom? E eu não chorei, eu aguentei firmemente. Aguentou firme. Agora eu vou chorar, com licença. é muita felicidade. É muita emoção, muitos sentimentos para administrar, É né? muita felicidade de saber que as minhas escolhas deram certo. Porque eu tô aqui conversando com você sobre as minhas escolhas. Que bom que deu E certo. eu sempre, lá, as lições ali daquela casa tão legal do Cássio e da Raquel, Olha o que deixou. ficou. Então Olha que eles deixou. já foram, mas as lições estão aqui. E eu quero, pessoal, aproveitar esse final do episódio, agradecer você que ficou nos assistindo, compartilhe com quem você ama, deixa o seu comentário, dá um like. É muito importante, tá? Levar essa mensagem para as pessoas que estão precisando, nesse momento, ouvirem coisas boas, orientações, tá? E eu quero deixar aqui também um relato nosso, eu e Moema. Nosso DNA é de uma família muito forte, de personalidades fortes, emoções fortes. E nós temos várias mulheres de referências na nossa família. Um legado muito grande que elas nos deixaram. E eu quero deixar 2 nomes aqui para vocês saberem quem são. E eu faço questão de falar. Fico até arrepiada. Nós somos bisnetas de Dona Sinhá Prado, uma mulher que iniciou a vida muito visionária, muito forte, incentivou o marido e conseguiu conciliar maternidade e ser uma excelente empreendedora. Erros, acertos, mas ela deixou um legado que dá para seguir sim, sendo uma líder feminina, mãe, esposa e criar bem na imperfeição os seus filhos. E todos os filhos de Dona Sinhá Prado seguiram bem na área que tinham que seguir, se destacaram, e esse legado elas nos deixou. E vou falar também de Dona Veridiana, para quem não conhece ou conhece a Dona Veridiana, uma mulher também muito forte. Para a época dela, era absurda, né? Assim, a personalidade dela. Ela foi a primeira empreendedora do Brasil, uma mulher muito bem vista, uma mulher que tinha colaboradores que cercavam e admiravam essa mulher. Também com falhas e acertos. Mas o que eu quero deixar aqui é possível ser mulher, ser empreendedora, ser mãe ou não ser mãe. É possível passar pelos desafios, pelos preconceitos. O principal é você acreditar em você e no que você tem de propósito para mostrar. Tá bom? Agradeço a todos que ficaram comigo até esse episódio. Muita resiliência, muito aprendizado, muito amor, porque os movimentos da dança curam. Se permita a isso. Acho que a palavra hoje é
se permitir. Tá bom? Pessoal, se cuidem, fiquem com Deus. Lembrando que o podcast apoia um projeto social muito importante, muito sério, que é o projeto Oswaldo Ornelas. Quem quiser acompanhar esse projeto no Instagram, o arroba deles é projeto.oswaldoornelas com 2 L's. Até mais, pessoal!